Embora deseje entregar-se a eles, acredita que eles apenas o ferirão, de modo que sua intenção negativa é: não me entregarei. Quer mais sexo do que amor, mas, como isso não o satisfaz, vê-se no seguinte dilema: qualquer uma das opções é errada. Entregar-se equivale a ferir-se, o orgulho não lhe permitirá sentimentos. Para resolver esse problema na terapêutica, precisa ligar o coração aos órgãos genitais. No processo terapêutico, a máscara dirá: sim, mas volvido algum tempo, o eu inferior, ou eu da sombra, emergirá no consciente. E dirá: não o amarei. Depois, à medida que os sentimentos se puserem a fluir, em resultado do trabalho com o corpo, o eu superior resolverá a situação proclamando: eu me comprometo. Eu amo. O corpo, harmoniosamente proporcionado, altamente ativado e integrado, pode ter dois tipos de obstruções: armadura de chapa, como chapas de aço sobre o corpo, ou armadura de rede, como vestimenta de rede de correntes sobre o corpo. A pelve, empurrada para trás, é fria. O campo de energia da estrutura rígida. A energia principal é mantida na periferia e longe do núcleo. A pessoa dotada de estrutura rígida, figura 13-8, hiperativa, caracteriza-se pelo equilíbrio e pela integração, mostrados na aura por uma aura brilhante e forte, uniformemente distribuída pelo corpo todo. O campo etérico é forte, amplo e regular, com uma cor cinzento azulada e aspereza média. O corpo emocional ostenta um equilíbrio calmo e é uniformemente distribuído. Pode não ser tão colorido quanto algumas das outras estruturas se a pessoa não tiver trabalhado para abrir seus sentimentos. Pode ser mais amplo nas costas, visto que todos os centros ali estão abertos. O corpo mental é desenvolvido e brilhante. O corpo celestial não será muito brilhante se a pessoa não se tiver aberto muito para o amor incondicional ou para a espiritualidade. O ovo causal ou etérico padrão é forte, elástico, muito bem modelado e brilhantemente colorido, áurea argêntil com predominância do ouro. Os chakras do caráter rígido que estão provavelmente abertos antes do trabalho de processamento são os volitivos e sexuais dorsais e os mentais. O indivíduo de caráter rígido vive, assim, em primeiro lugar, pela mente e pela vontade. A coroa e o plexo solar podem, ou não, estar abertos. A proporção que a pessoa enceta. O trabalho de processamento e abertura para os sentimentos, os centros frontais destes últimos começam a abrir-se. O padrão de atividade do cérebro mostra muita atividade dos lados e na porção dorsal central do cérebro. Em alguns casos, os lobos frontais são igualmente ativos, dependendo da área da vida em que a pessoa decidiu concentrar-se. Em se tratando de atividades intelectuais, essa área será igualmente brilhante e ativa. Em caso contrário, será, habitualmente, a segunda área mais ativa. Se a pessoa buscou o desenvolvimento nas artes, como a pintura, música, ou outras formas criativas, encontra os lobos laterais mais brilhantes. Verifico que, à medida que as pessoas trabalham em seu processo, crescem e se tornam mais esclarecidas, os padrões de atividade do cérebro se equilibram melhor com a atividade nas áreas laterais, frontal e occipital. As pontes, construídas diretamente através da cabeça, formam uma cruz observadas no topo. Quando uma pessoa começa a desenvolver a espiritualidade e a ter experiências espirituais, digamos em meditação, a atividade aumenta na área central do cérebro. Os sistemas energéticos de defesa mais usados pela pessoa rígida são a demonstração de força de vontade, o refreamento dentro dos limites e, às vezes, a histeria. Mostrados na figura 12-3. A tarefa de vida e o eu superior do caráter rígido. O caráter rígido precisa abrir os centros de sentimentos e permitir que eles fluam e sejam vistos pelos outros. Precisa partilhá-los, sejam eles quais forem. Isso fará que as energias corram para dentro e para fora do núcleo e liberem a unicidade do eu superior. A paisagem interior do caráter rígido encerra aventura, paixão e amor. Há montanhas para escalar, causas para defender e amores para romancear. Como, caro, o indivíduo de caráter rígido voará na direção do sol. Como Moisés, conduzirá seu povo à terra prometida. Inspirará outros com seu amor e sua paixão pela vida. Será um líder natural em quase todas as profissões que desejar. Será capaz de um contato profundo com outros e com o universo.
será capaz de brincar do universo e de desfrutar plenamente a vida. A pessoa com uma estrutura de caráter esquizoide precisará ter seus limites identificados e fortalecidos. Precisará também ter confirmada sua realidade espiritual. A alta percepção sensorial ajuda muito nisso. A aura do esquizoide há também que ser carregada, e é imprescindível ensiná-lo a conservar a carga. Será mister impedir os vazamentos. Indispensável carregar a aura do caráter oral e abrir os chakras. Os limites têm de ser fortalecidos. Urge mostrar à pessoa o que significa estar aberta, para que ela aprenda a manter os chakras abertos através do exercício e da meditação. A pessoa oral necessita de muitos contatos. A pessoa com estrutura de caráter deslocada precisa carregar a metade inferior do campo, abrir os chakras inferiores e aprender a viver mais pelo coração do que pela vontade. Importante demonstrar muita ternura nas questões sexuais com a estrutura de caráter deslocada. O segundo chakra há de ser tratado com cuidado, compreensão e aceitação. O curador precisa ser muito sensível e cuidadoso quando toca a metade inferior do corpo. A pessoa dotada de um campo de energia masoquista precisa aprender a mover-se e a liberar toda a energia que bloqueou. Cumpre acima de tudo que os seus limites sejam respeitados. Nunca os toque sem permissão. Quanto mais puder o paciente fazer por si mesmo, no tocante ao tratamento, tanto mais depressa e tanto melhor se curará. Sua cura estará sempre relacionada com a criatividade, escondida no interior, e que precisa ser posta para fora e expressa. A aura do caráter rígido requer abrandamento. A pessoa deve abrir o chakra do coração e ligá-lo ao amor e a outros sentimentos. A segunda camada da aura tem de ser ativada e sua atividade elevada. A consciência. Isso terá de ser feito lentamente pelo curador, permitindo que se experimentem sentimentos durante curtos períodos de cada vez. As energias mais profundas do núcleo da personalidade hão de ser alcançadas através da imposição das mãos. Importante que o curador aceite afetuosamente a personalidade quando suas mãos estão sobre o corpo, além da estrutura do caráter. À medida que cada pessoa trabalha consigo mesma psicodinâmica, física e espiritualmente, a aura se modifica. A aura se equilibra, os chakras se abrem cada vez mais. Desaparecem as imagens e concepções errôneas acerca da realidade, dentro do nosso sistema de crenças negativas, criando maior luminosidade, menor estagnação e vibrações mais elevadas no campo da energia. O campo torna-se mais elástico e mais fluido. A criatividade aumenta à proporção que cresce a eficiência do sistema de metabolização da energia. Expande-se o campo e mudanças mais profundas começam a ocorrer. Muitas pessoas começam a ter um belo ponto de luz áurea argêntea no centro da cabeça, que cresce até formar uma bola brilhante de luz. À medida que a pessoa se desenvolve, a bola cresce de tamanho e estende-se além do corpo. Parece ser a amêndoa da semente que traz luz ao corpo celestial e o transforma num órgão mais brilhante e mais avançado, que começa a perceber e, assim, a interagir com a realidade além do mundo físico. A localização dessa luz parece estar na área da raiz do chakra da coroa e no chakra do terceiro olho, onde se localizam a pituitária e a glândula pineal. Quando o corpo mental se torna mais brilhante, desenvolvem-se as sensibilidades à realidade além do físico. Nosso modo de viver muda-se para um fluxo natural de troca e transformação de energia com o universo. Começamos a ver-nos como um aspecto único no universo, completamente integrado no todo. Vemos nosso sistema de energia como um sistema de transformação de energia, que a recebe do meio ambiente, rompe-a, transforma-a e depois a ressintetiza mandando-a para fora, para o universo, num estado espiritual mais elevado. Dessa maneira, somos todos sistemas vivos de transformação. E, visto que a energia que transformamos tem consciência, estamos transformando consciências. Estamos realmente espiritualizando a matéria. Estrutura do caráter e tarefa de vida. Cada estrutura de caráter é um modelo de sistema de transformação desarrumado. Primeiro obstruímos energia, que atravanca nossos sistemas e se desacelera. Fazemo-lo quando vivemos de acordo com nossas crenças negativas. Ficamos, de fato, fora da realidade grande parte do tempo porque vivemos e reagimos ao universo tal como supomos que ele é e não como ele realmente é.
Mas isso não prevalece por muito tempo pois, ao fazê-lo, criamos dor em nossa vida e, mais cedo ou mais tarde, ouvimos a mensagem de que estamos fazendo algo errado. Alteramos-nos a nós mesmos e aos nossos sistemas de energia para aliviar a dor. Desatravancamos os sistemas e transformamos a energia. Assim, não somente ajudamos a dissipar nossas crenças negativas pessoais, mas também exercemos uma influência positiva sobre os que se encontram à nossa volta. Desse modo transformamos energia. Quando principiamos a liberar nossos bloqueios, executamos nossa tarefa pessoal. Isso nos libera energia de modo que podemos fazer o que sempre desejamos, o anseio profundo que alimentamos desde a infância, aquele sonho secreto. Eis aí a tarefa da nossa vida. Foi para realizá-la que viemos aqui. Afastando suas obstruções pessoais, você pavimenta o caminho para levar a cabo o seu anseio mais profundo. Deixe que o anseio conduza. Siga-o. Ele lhe trará felicidade. Você desenhou o seu corpo e o seu sistema de energia como um instrumento para executar sua tarefa de vida, feita de uma combinação de consciência e energia, que melhor se ajusta ao que você se encarnou para fazer. Ninguém mais tem essa combinação, e ninguém mais quer fazer precisamente o que você quer fazer. Você é único. Quando obstrui o fluxo de energia em seu sistema, que você criou para sua tarefa, também obstrui a sua tarefa. Os padrões gerais de bloqueio que as pessoas constroem chamam-se estruturas de caráter e sistemas de defesa. São todos modos com que você costuma separar-se do que veio fazer no nível da tarefa mundial. São também manifestações diretas do que você não sabe sobre a vida e que veio aqui para aprender. Por conseguinte, sua lição cristalizou-se no seu corpo e no seu sistema de energia. Você construiu e modelou a sua sala de aula de acordo com suas próprias especificações. E vive dentro dela. Como você aprenderá, as obstruções da energia conduzem finalmente à desordem física. Inversamente, as desordens podem ser trilhadas até a sua estrutura de caráter ou até o modo com que você bloqueia suas energias criativas. Por conseguinte, seja ela qual for, sua doença está diretamente relacionada com a tarefa da sua vida. Está diretamente relacionada, através do seu sistema de energia, com o seu anseio mais profundo. Você está doente porque não segue o seu anseio mais profundo. Por isso mesmo, torno a perguntar, o que é que você mais anseia por fazer em sua vida, mais do que tudo no mundo? Descubra como se detém a si mesmo. Afaste os bloqueios. Faça o que deseja fazer, e ficará bom. Exercício para encontrar a estrutura do seu caráter. Observe-se num espelho. Com que tipo de corpo se parece o seu? Leia de novo cada tabela e cada estrutura de caráter. Depois responda as perguntas de 7 a 10. Revisão do capítulo 13. 1. Descreva a configuração do ser de cada uma das 5 principais estruturas de caráter. 2. Descreva as qualidades superiores de cada uma das principais estruturas de caráter. 3. De acordo com a visão áurica, quais são as áreas do cérebro mais ativas em cada estrutura de caráter? Alimento para reflexões. 4. Qual é a tarefa de vida de cada estrutura de caráter? 5. Como se relaciona a estrutura de caráter com a tarefa de vida? 6. Como se relaciona a doença com a tarefa de vida da pessoa? 7. Arrole proporcionalmente cada estrutura de caráter que constitui a personalidade e o corpo do seu eu. Por exemplo: A. 50% esquizoide. B. 20% oral. C. 15% deslocado. D. 5% masoquista. E. 10% rígido. 8. Examine a figura 13-1. Encontre os traços da sua personalidade relativos a cada item arrolado. 9. Examine a figura 13-2. Descubra os seus traços físicos e energéticos relativos a cada item arrolado. 10. Examine a figura 13-3. Descubra como se relaciona com outras pessoas pela sua estrutura de caráter no tocante a cada item arrolado. 11. Pelas respostas dadas aos 3 itens precedentes, qual poderia ser a tarefa da sua vida? E a sua tarefa mundial? 12. Se você tiver alguma desordem física, relacione com a pergunta 11 acima. 13. Agora relacione os itens 7 a 12 com cada um dos seus pacientes. Quarta parte.
Os instrumentos perceptivos do curador. Embora o Senhor te dê pão da adversidade e a água da aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Que te desvies para a direita, que te desvies para a esquerda, teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, anda por ele. Isaías 30, 20 a 21. Introdução. A causa da doença. Consoante a perspectiva do curador, a doença resulta do desequilíbrio. O desequilíbrio resulta de você haver esquecido quem é. O esquecimento da própria identidade. Cria pensamentos e ações que conduzem a um estilo de vida insalubre. Finalmente, a doença. A doença, em si, é um sinal de que você está desequilibrado porque se esqueceu de quem é. Mensagem direta dirigida a você, diz-lhe não só que você está desequilibrado, mas também lhe mostra os passos que o levarão de volta ao verdadeiro eu e a saúde. Essa informação é muito específica, basta-lhe saber chegar a ela. Nessas condições, a doença pode ser compreendida como uma lição que você dá a si mesmo para ajudá-lo a lembrar-se de quem é. Você pensará imediatamente em todos os tipos de exceções a essa afirmativa. A maioria, porém, o restringirá a uma percepção da realidade que apenas inclui esse determinado período de vida e apenas a vida no corpo físico. Meu propósito, contudo, é mais transcendental. As afirmativas acima só serão compreendidas de modo total e saudável se você já admitir sua existência além das dimensões físicas do tempo e do espaço. Elas só podem ser consideradas afetuosas se também o incluírem como parte do todo e, por conseguinte, o todo. Baseiam-se na ideia de que a individuação e a totalidade são a mesma coisa. Isto é, a priori, o todo é constituído das partes individuais, e as partes individuais, portanto, não só são parte do todo, mas também, como um holograma, são o próprio todo. Durante meu processo de crescimento pessoal, que se verificou nos anos em que eu fazia observações sobre o campo de energia como conselheira, ocorreram duas mudanças importantes que modificaram drasticamente minha maneira de trabalhar com as pessoas. Na primeira, comecei a receber orientação, durante as sessões, de mestres espirituais sobre o que fazer então, e pus-me a procurar e solicitar tipos específicos de informações relativas a diferentes níveis da aura. Na segunda, principiei a desenvolver o que denomino visão interior, vale dizer, eu vi o interior do corpo mais ou menos à maneira de um aparelho de raios-x a pouco e pouco. Minha prática passou da de um conselheiro para a de uma curadora espiritual. A cura, a princípio, tornou-se uma extensão da terapêutica e, logo, o núcleo central de toda a terapêutica, porque alcança todas as dimensões da alma e do corpo muito além das que a terapêutica é capaz de alcançar. Meu trabalho tornou-se claro. Eu estava curando a alma ou me transformando num canal para ajudar a alma a lembrar-se de quem é e para onde está sendo dirigida nos momentos em que se esquece de si e sai do caminho por culpa da doença. Esse trabalho me foi muito satisfatório. Cheio de êxtase na experiência de energias superiores e seres angélicos que vêm curar. Ao mesmo tempo, é estimulante enfrentar a dor de uma doença física terrível que o curador tem de experimentar, até certo ponto, se quiser curar. Eu precisava sujeitar-me a ver a tremenda energia e os desequilíbrios da alma com que vive um sem número de pessoas. A humanidade carrega consigo uma dor horrível, uma horrível solidão e um anseio profundo de liberdade. O trabalho do curador é um trabalho de amor. O curador chega a essas áreas dolorosas da alma aí, delicadamente, redesperta a esperança. Redesperta suavemente a antiga lembrança da identidade da alma. Toca a centelha de Deus em cada célula do corpo e recorda-lhe mansamente que ela já é Deus e que, já sendo Deus, flui, inexorável, com a vontade universal, para a saúde e para a totalidade. Nos próximos capítulos, exporei o processo da doença e o processo da cura tais como são vistos pelos mestres espirituais. Partilharei com vocês algumas experiências de orientação espiritual no cenário profissional e analisarei circunstanciadamente a alta percepção sensorial, o modo com que trabalho e o modo com que vocês poderão aprendê-la. Apresentarei também a visão da realidade de Yuan. Importante compreender tudo isso a fim de aprender as técnicas de cura apresentadas na quinta parte. Capítulo 14. A separação da realidade. Como se pode ver no capítulo 4,
A ideia apresentada pela mecânica newtoniana de que o universo se compõe de blocos separados de construção da matéria saiu de moda no alvorecer do século XX. Nossos cientistas apresentaram inúmeras provas de que estamos todos sempre interligados. Não somos seres separados, somos seres individualizados. Nossos antigos modos newtonianos de pensar é que nos conduzem aos conceitos de separação do todo. Mas estes não são verdadeiros. Deixem-me mostrar-lhes um exemplo do que pode fazer uma interpretação da autorresponsabilidade do ponto de vista do estado de separação. Suponhamos, por exemplo, que uma criancinha contrai a AIDS em consequência de uma transfusão de sangue. Se o acontecimento for interpretado do ponto de vista da separação, poderemos dizer, pobre vítima. Vendo as coisas pela versão popularizada da autorresponsabilidade, diremos, foi ela mesma quem a criou, logo, a culpa é sua. Do ponto de vista do holismo, todavia, seria possível dizer, que dura lição aquela alma corajosa e sua família escolheram para aprender com sua realidade maior. Que posso fazer para assisti-los? Como posso amá-los melhor? Como posso ajudá-los a se lembrarem de quem são? Quem aborda a vida dessa maneira não encontra contradições entre a responsabilidade e o amor, mas encontra uma grande diferença entre a responsabilidade e a censura. A maneira de ver da individuação e do holismo respeita e aceita o que outros seres humanos semelhantes experimentam. Ao contrário, afirmações como: você criou seu câncer, eu não faria uma coisa dessas, são feitas desde a perspectiva da separação e não da individuação. A separação promove o medo a vitimação. O medo e a vitimação sustentam somente a ilusão da impotência. A responsabilidade e a aceitação promovem o poder que vem de dentro, para criar a realidade. Porque se você, inconscientemente, contribuiu para fazer as coisas como elas são, poderá ter contribuído para a criação de coisas como quer que elas sejam. Examinemos o processo do esquecimento com maior clareza. Quando crianças, somente uma pequena porção da nossa experiência interior é verificada pelos que nos rodeiam. Isso cria uma luta interior entre a autopreservação e a confirmação dos outros. Quando crianças, precisávamos de muita confirmação, estávamos numa fase de aprendizado, que tinha por base a confirmação do mundo exterior. Em resultado disso, ou criamos mundos secretos de fantasia, ou rejeitamos muita coisa da nossa realidade interior não confirmada e encontramos um meio de armazená-la para ulterior verificação. Também explicamos o processo mostrando que bloqueávamos nossas experiências, fossem elas imagens, pensamentos ou sentimentos. O bloqueio, de fato, nos separa, como se fosse uma parede, daquela porção da experiência, pelo menos temporariamente. Nós mesmos erguemos paredes que nos apartam de nós. Eis aí outra maneira de dizer que esquecemos quem somos. Nos capítulos 9 e 10 versamos extensamente as obstruções do campo áurico, as quais, encaradas do ponto de vista áurico, têm por efeito romper o fluxo saudável da energia através do campo e, finalmente, causar a doença. Elas se tornam o que às vezes se denomina a substância estagnada da alma. São bolhas de consciência da energia, cortadas do resto de nós. Examinemos o processo empregando a ideia gestáltica da parede. Toda vez que você experimenta algum mal-estar, experimenta, de certo modo, a parede que ergueu entre você integrado maior e uma parte de si mesmo. A parede serve para esconder uma porção de si próprio que você não quer que participe da sua experiência do momento. Com o tempo, a parede vai ficando mais forte e você se esquece de que é uma porção de si mesmo que está emparedada, ou melhor, você cria mais esquecimento. Parece-lhe que o que está do outro lado da parede é algo externo. Que a parede está segurando alguma força temida que vem de fora. Essas paredes internas são criadas por uma eternidade de experiências da alma. Quanto mais tempo ficarem de pé, tanto mais parecerão estar mantendo outra coisa que não é separado do eu. Quanto mais tempo permanecerem de pé, tanto mais parecerão criar segurança. Mas tanto mais solidificarão a experiência da separação. Exercícios para explorar sua parede interna. Para explorar suas paredes, você pode usar o seguinte exercício. Evoque a lembrança de uma situação particularmente desagradável, ou de uma situação com que você está lutando atualmente, ou de uma situação não resolvida do passado.
Comece a experimentar o modo com que se lhe apresentava a situação, retrate-a na mente. Ouça as palavras ou sons associados à experiência. Encontre na experiência o medo que ela encerra. O medo é o sentimento de estar separado. Como você é capaz de voltar ao estado de medo, comece a perceber também a parede do medo. Toque-a, prove-a, veja-a, cheire-a. Verifique-lhe a contextura, a cor. Ela é clara ou escura? Áspera ou dura? De que é feita? Transforme-se na parede. Que é o que ela pensa, diz, vê, sente. Que é o que essa porção da sua consciência acredita a respeito da realidade. Eu deu a seguinte explicação da parede. Voltaremos à ideia da parede que você mesmo modelou a fim de conservar o que você considerava, na ocasião, um equilíbrio interno, mas que na realidade mantém um desequilíbrio externo, como num dique, ou em eclusas, em que um nível da água é mais alto que o outro. Nessas circunstâncias, você pode ver-se atrás da parede. Ao passo que uma grande torrente, uma grande pressão de força, está do lado de fora. Sua parede compensa então o que você sente que lhe falta no nível interior. Em outras palavras, essa grande força marcha ao seu encontro e você acha que tem menos força do que ela. Ergue, então, uma parede para proteger-se, como nos tempos medievais, quando os muros dos castelos eram tomados de assalto. Você que está dentro da parede precisa, primeiro, explorar-lhe a essência, pois ela é modelada de você, modelada de sua essência, e está cheia de declarações sobre o que você deve fazer a fim de permanecer seguro. Ora, o maravilhoso em tudo isso é que a parede, modelada da sua essência, contém força dentro dela, força que pode ser transformada e redistribuída como base para a força do eu interior. Ou pode ser vista como uma escada que leva ao eu interior, onde a força já existe. Essa é outra maneira de dizê-lo, dependendo da metáfora que mais se ajusta a você. E, assim, você se senta atrás da parede de segurança e, ao mesmo tempo, se senta na parede de segurança, porque você é a parede. É, então, a ponte da consciência entre o que você diz como parede, e o que diz como pessoa interior que está sendo protegida. Exercício para dissolver a parede. Mantenha uma conversão entre você, parede, e você, pessoa dentro dela. Feito isso, sugerimos que mantenha a mesma conversação entre você e o que está além da parede, e entre a parede e o que está além, e prossiga nas conversações até que se transformem num fluxo através da parede. Agora você pode ver a parede simbolicamente no palco psicodinâmico. Pode vê-la também como representante da parede entre o que você é e o que pensa que é. Pois você é também a força do outro lado da parede, seja qual for a sua forma. Você tem força dentro dela e não força sobre ela. A parede representa a crença na força, sobre a força da separação, uma das grandes enfermidades do plano da Terra nesta ocasião, a doença do poder sobre. E, assim, se puder encontrar essa metáfora dentro e fora de você, não só no nível psicodinâmico, mas também no nível espiritual e no mundial, pode usá-la como instrumento de autoexploração e cura. Pode usá-la como instrumento para lembrar-se de quem é. Examinemos a parede do ponto de vista do campo áurico. Como já dissemos, a parede pode ser vista qual bloco de energia na aura. No processo de entrar na parede, de experimentá-la e estimulá-la, você também ilumina o bloco. Visto no campo áurico, o bloco principia a mover-se e deixa de romper o fluxo da energia natural. Esses blocos existem em todos os níveis da aura. Exercem influência um sobre o outro de camada a camada. Examinemos agora a maneira com que um bloco numa camada da aura, o qual, naturalmente, seria expresso na realidade dessa camada, isto é, em pensamento, crença ou sentimento, pode, finalmente, causar a doença no corpo físico. Revisão do capítulo 14. 1. Qual é a causa da doença? Alimento para reflexão. 2. Qual é a natureza da sua parede interior? 3. Mantenha uma conversação com a sua parede. Que lhe diz ela? Que diz a parte de você que está sentada atrás da parede? Que diz a parte de você que está sentada fora da parede? Contra o que a parede o protege? Qual é a natureza da força que você emparedou? Como pretende soltá-la? Capítulo 15. Do bloqueio da energia à doença física. Dimensão da energia e da consciência.
Olhando para nós mesmos de uma perspectiva mais ampla do que o fizemos antes, vemos que somos muito mais do que os nossos corpos físicos. Somos feitos de camadas sobrepostas de energia e de consciência. Podemos sentir isso internamente. Nesse capítulo, apresentaremos uma clara descrição da nossa experiência de sentimentos e pensamentos. Nossa centelha interior de divindade existe num plano muito mais elevado de realidade de consciência avançada que o da nossa consciência cotidiana. Com alguma prática, podemos abeberar-nos nessa consciência mais elevada. Depois que encontramos, ela deixa de ser surpresa. Vem-nos a sensação de que, sim, eu sempre soube disso. Nossa centelha divina possui a suprema sabedoria. Podemos utilizá-la para guiar nossa vida, nosso crescimento e nosso desenvolvimento de todos os dias. Vendo a aura o meio pelo qual os impulsos criativos de nossas realidades superiores se precipitam na realidade física, podemos utilizar o campo áurico para trazer de volta nossa consciência, em vibração, através de suas camadas na realidade da divindade. Para fazê-lo, precisamos conhecer mais especificamente o modo com que se transmitem esses impulsos criativos, camada por camada, em nosso mundo físico, a fim de ajudar a criar nossa experiência diária de vida. Primeiro, consideremos outra vez o que é aura. Muito mais do que um meio ou um campo, a aura é a própria vida. Cada camada é um corpo, tão real, tão vivo e tão ativo quanto o corpo físico. Cada corpo existe numa realidade consciente que, de certas maneiras, semelha e, de outras, dessemelha a realidade física. Em certo sentido, cada camada existe num mundo próprio, mas esses mundos estão interligados e imersos no mesmo espaço em que experimentamos a realidade física. A figura 15 enumera os planos da realidade em que existimos e que se correlacionam com cada uma das camadas ou corpos áuricos mostrados no capítulo 7. O plano físico se compõe de 4 níveis: o físico, o etérico, o emocional e o mental. O plano astral é a ponte entre o espiritual e o físico, e o espiritual, acima dele, tem gradações de iluminação dentro de si. Como já ficou dito no capítulo 7, temos pelo menos 3 camadas em nossos corpos espirituais: o nível etérico padrão, o nível celestial e o nível quetérico padrão. A criação ou manifestação acontece quando se transmite um conceito ou uma crença, a partir da sua fonte nos altos níveis para os níveis mais densos da realidade, até cristalizar-se na realidade física. Criamos de acordo com nossas crenças. Claro está que o que ocorre nas camadas inferiores também interessa as camadas mais elevadas. Em ordem a compreender o processo de criar saúde ou doença, olhemos de novo, mais de perto, para o modo com que a consciência se manifesta em cada camada do campo áurico. Figura 15a1. Planos da realidade em que existimos, relacionados com as camadas da aura. A figura 15a2 enumera os modos com que a consciência se expressa em cada camada áurica e as declarações que faz. No nível físico, a consciência assume a forma do instinto, dos reflexos automáticos e do funcionamento automático dos órgãos internos. Aqui a consciência declara: eu existo. No nível etérico, ela se expressa em termos de sensações, como a dor e o prazer físicos. Sensações desagradáveis, como o frio e a fome, são sinais de que alguma coisa se faz necessária para reequilibrar nossa energia a fim de que ela volte a fluir harmoniosamente. No nível emocional, a consciência se expressa por meio de emoções e reações primárias básicas, como o medo, a raiva e o amor, a maioria das quais se relaciona com o eu. No nível mental, a consciência se expressa em função do pensamento racional. Este é o plano da mente analítica linear. No nível astral, experimenta-se a consciência em forma de emoções fortes, que se estendem além do eu e do outro para abranger a humanidade. O plano astral, um mundo inteiramente diferente, é o plano em que se realiza a viagem astral e, como descreveram as pessoas que o experimentaram, difere do plano físico das seguintes maneiras: os objetos têm forma fluida, a luz se irradia deles, em vez de refletir-se primariamente fora deles, e, para viajar, basta nos focalizar o lugar onde desejamos ir e permanecer focalizados nele. A direção muda com o foco, de sorte que, se você mudar o foco, mudará a direção. O poder de concentração é muito importante nesse
plano. As diferenças e similaridades entre o plano físico e o astral não seriam surpreendentes para o físico, visto que as leis que governam o plano astral se fundem na lei natural que governa um meio de substância mais fina, de energia mais elevada e de vibrações mais rápidas. É evidente que essas leis se correlacionam com as que conhecemos no mundo físico. A meu ver, nossas leis físicas são, na verdade, simples casos especiais de leis gerais, as leis cósmicas ou universais que governam o universo inteiro. No plano espiritual existe ainda outro mundo com sua própria realidade, um mundo que, do meu limitado ponto de vista, parece muito mais belo e muito mais cheio de luz e amor do que o nosso. Na quinta camada, o etérico padrão, a consciência se expressa como vontade mais elevada, com a qual queremos que as coisas se transmudem em seres, através do poder de nomeá-las e defini-las. No nível celestial, a consciência se expressa através de sentimentos mais elevados, qual seja, o amor universal, isto é, o amor que, passando além dos seres humanos e amigos, chega a um amor universal a toda a vida. No sétimo nível, a consciência se expressa por meio de conceitos mais elevados de conhecimento aos sistemas de crenças. E aí começa o impulso criativo inicial a partir do nosso conhecimento, não o simples conhecimento linear, mas o conhecimento integrado. A força criativa primária básica inicia-se no corpo espiritual mais elevado e depois se transfere para o corpo astral. Ou podemos dizer, desde outro ponto de vista, que as substâncias e energias mais finas que existem nos corpos espirituais provocam uma ressonância harmônica no astral, que, por sua vez, provoca uma ressonância harmônica nos três corpos inferiores. Esse processo continua até o nível de frequência do corpo físico. O fenômeno da indução harmônica ocorre quando você fere um diapasão, e outro diapasão, na mesma sala, se põe a soar. Cada corpo expressa esse impulso em função da sua realidade consciente no seu próprio nível. Por exemplo, um impulso criativo proveniente da movimentação espiritual no astral expressar-se-á em termos de amplos sentimentos. A proporção que passa para as camadas de frequência inferior, expressar-se-á, primeiro, em termos de pensamentos, depois de sentimentos específicos e, finalmente, de sensação física, e o corpo físico responderá, automaticamente, através do sistema nervoso autônomo. Ele se relaxará se o impulso for positivo, ou se contrairá se o impulso for negativo. O processo criativo da saúde. A saúde se mantém quando a força criativa procedente da realidade espiritual humana é dirigida de acordo com a lei universal ou cósmica, figura 15:3. Quando o corpo etérico se alinha com uma realidade espiritual maior, manifesta o divino conhecimento dessa realidade. A declaração feita é a seguinte: eu sei que me identifico com Deus. É a experiência de identificar-se com o Criador e ser, ao mesmo tempo, individualizado. Essa realidade provoca o sentimento do amor universal no corpo celeste. O sentimento de identificação com Deus, por seu turno, cria uma coincidência da vontade individual no padrão etérico com a vontade divina, o que se expressa, por sua vez, no nível astral, como amor à humanidade. A experiência do amor à humanidade influirá na camada mental e informará as percepções da realidade no corpo mental. Essa vibração no corpo mental é então transmitida pelas leis da provocação harmônica e da ressonância simpática à matéria e à energia do corpo emocional, que se expressa em forma de sentimentos. Se a percepção da realidade for consentânea com a lei cósmica, os sentimentos serão harmoniosos e aceitos pela pessoa terão permissão para fluir. Não serão obstruídos. Esse fluxo transmite-se então ao corpo etérico, que responde numa harmonia natural. O resultado são sensações corpóreas agradáveis que promovem o metabolismo natural de energia procedente do campo de energia universal, necessária à alimentação do corpo etérico e à manutenção da sua estrutura e da sua função. Mantém-se também um equilíbrio natural das energias Yin e Yang no corpo etérico. Com esse equilíbrio, a sensibilidade natural do corpo, proveniente do fluxo natural de sentimentos, produz uma percepção aumentada das sensações corpóreas, as quais, por sua vez, conduzem à adoção de uma dieta apropriada e ao exercício. O corpo etérico saudável sustenta e mantém um corpo físico saudável,
em que os sistemas químico e físico permanecem equilibrados e normais, perpetuando a saúde física. No sistema de saúde, as energias de cada corpo permanecem equilibradas e suportam o equilíbrio nos outros corpos. Assim a saúde é mantida, isto é, saúde atrai saúde. O processo dinâmico da doença. No sistema doentio, figura 15a4, vê-se funcionar o mesmo processo redutor. Entretanto, depois que se move para fora da realidade espiritual humana, a força criativa primária se distorce e age contra a lei universal. Essa distorção sobrevém quando o impulso criativo primário se choca com um bloqueio ou distorção da energia dentro da aura. Assim que o impulso criativo primário se distorce no trajeto para as camadas mais densas dos corpos áuricos, continua a distorcer-se enquanto transmitido aos níveis sucessivos. Tenho visto distorções primárias muito altas, até na sétima camada da aura, onde aparece como dilaceramentos ou linhas confusas de luz. Essas distorções espirituais, sempre relacionadas com sistemas de crenças adquiridos nesta ou em outra existência, são, portanto, kármicas. Vejo karmas simplesmente como experiência de vida criada a partir de sistemas de crenças transportadas de uma existência para a seguinte até serem esclarecidas e coincidirem com a realidade maior. Uma sétima camada distorcida relaciona-se com um sistema de crenças distorcido. Um exemplo: acredito que sou superior. A distorção afeta a camada celestial, bloqueando o amor celestial e distorcendo-o. A pessoa, então, pode gostar de ser superior. A luz no nível celestial, que parece muito fraca, afeta a quinta camada do campo, que se distorce. A pessoa tentará ser superior. O nível astral responderá com o desejo de ser superior, o que causará obstruções ou bolhas escuras de energia estagnada no corpo astral. O corpo mental incutirá na pessoa o pensamento de ser superior. Felizmente, ninguém se engana a si mesmo o tempo todo, de modo que, mais cedo ou mais tarde, o oposto acode à mente. Como não sou superior, devo ser inferior. Cria-se um impasse mental, que é também uma distorção da estrutura do corpo mental. Cinde-se a força de vida em duas correntes diretamente contrárias, e a pessoa cai numa cisão dualista. Outro exemplo do mesmo conflito: não posso fazê-lo. E, todavia, posso fazê-lo. Temos aí um impasse mental estabelecido no corpo mental, expresso em energia e vibrações. Se ele não for resolvido pelo indivíduo, pode converter-se numa forma de pensamento dissociado e cair no inconsciente, influindo no corpo emocional, por intermédio de vibração provocada, como se descreveu antes. E acarretando medo, porque a pessoa não pode solucionar o problema. Esse medo, baseado na realidade, é inaceitável para a pessoa. Está, portanto, bloqueado envolvido algum tempo, pode também tornar-se inconsciente. Já não havendo um fluxo livre de sentimentos no corpo emocional, onde aparecerão mais bolhas escuras de energia estagnada muito fraca, o rompimento será precipitado no corpo etérico em forma de linhas confusas ou partidas de força de luz. Já que estas são as linhas de força, ou a estrutura de grade, sobre a qual crescem as células do corpo físico, o problema do corpo etérico será transmitido ao corpo físico e tornar-se-á em doença no corpo físico. Em nosso exemplo, figura 15a4, o medo pode romper o etérico no plexo solar, causando uma sobrecarga de yin nessa área se a pessoa não for capaz de resolver o dilema. Se permitir que continue, a disrupção causará uma disrupção do metabolismo das energias químicas do corpo físico, provocando desequilíbrio e, finalmente, a doença nos sistemas físicos. Em nosso exemplo, a sobrecarga de yin no plexo solar pode causar um aumento de acidez no estômago e, por fim, úlceras. De Sartre, no sistema doentio, as energias desequilibradas dos corpos superiores são progressivamente transmitidas aos inferiores, causando finalmente a doença no corpo físico. No sistema doentio, a diminuição da sensibilidade às sensações do corpo traz consigo a insensibilidade às suas necessidades, que se manifesta, por exemplo, por uma dieta imprópria, capaz de criar um circuito negativo de realimentação de novas energias desequilibradas. Cada corpo rompido ou desequilibrado exerce também um efeito disruptivo sobre o vizinho de cima. Essa doença tende a criar mais doenças
As observações feitas por mim através da percepção sensorial elevada mostram que, no número par de camadas do campo, a doença assume a forma dos bloqueios. Descritos anteriormente neste livro, traço energias escuras insuficientemente carregadas, sobrecarregadas ou obstruídas. Nas camadas estruturadas do campo, a doença toma a forma de desfiguração, rompimento ou emaranhamento. Podem abrir-se buracos na estrutura da grade em qualquer camada ímpar da aura. As drogas exercem grande influência na aura. Tenho visto formas escuras de energia no fígado, causadas por drogas ingeridas em várias moléstias anteriores. A hepatite deixa uma cor amarelo-laranja no fígado anos depois de estar a moléstia supostamente curada. Tenho visto corante radiopaco, que se emprega no exame da espinha, injetado na coluna para diagnosticar ferimentos 10 anos após a injeção, embora se suponha que ele tenha sido removido pelo corpo 1 ou 2 meses depois. A quimioterapia travanca todo o campo áurico, especialmente o ligado, com energia semelhante ao muco e coloração castanho esverdeada. A terapêutica de radiação desgasta as camadas estruturadas do campo áurico, como se fosse uma meia queimada de nylon. A cirurgia deixa cicatrizes na primeira camada do campo e, às vezes, em todo o percurso até a 7ª camada. Essas cicatrizes, desfigurações e bloqueios só se curam quando se ajuda o corpo físico a curar-se. Se a distorção for para a esquerda, o corpo físico se curará com maior dificuldade. Quando se remove um órgão, o órgão etérico correspondente ainda pode ser reconstruído e serve para manter a harmonia nos corpos áuricos acima do corpo físico. Gosto de imaginar que, algum dia, com maior conhecimento do campo áurico e da bioquímica, seremos capazes de fazer órgãos removidos voltarem a crescer. Sendo pontos de máxima entrada da energia, os chakras são pontos focais de equilíbrio muito importantes dentro do sistema. De um chakra desequilibrado resultará uma doença. Quanto mais desequilibrado estiver o chakra, tanto mais grave será a doença. Como se vê no capítulo 8, figura 8a2, os chakras parecem vórtices de energia, constituídos de certo número de cones energéticos espiralados menores. Sobre os chakras adultos estende-se uma tela protetora. Num sistema saudável os cones espiralados giram rítmica e sincronicamente com os outros, captando energia do céu e enviando-a para o centro, a fim de ser usada pelo corpo. Cada cone se afina com uma frequência específica de que o corpo precisa para funcionar com saúde. Num sistema doente, porém, os vórtices não trabalham sincronicamente. Os cones de energia que os constituem podem ser rápidos ou lentos, espasmódicos ou desequilibrados. Às vezes se observam rompimentos no padrão de energia. Um cone espiral pode desmoronar ou inverter-se plena ou parcialmente. Essas perturbações relacionam-se com alguma disfunção ou morbidez do corpo físico nessa área. Num caso de distúrbio do cérebro, por exemplo, Shafika Karagula observou em Breakthrough Creativity que um dos menores vórtices do chakra da coroa estava inclinado para baixo em lugar de manter-se erguido, como seria normal. A matriz dentro do cérebro do indivíduo também mostrava brechas, que a energia era obrigada a transpor. Essa brecha da faísca correspondia à parte do cérebro extirpada cirurgicamente. Em o caso do coração partido, John Pierracos afirma ter observado desordens nos chakras do coração de paciente com angina pectoris e coronariopatias. Em lugar de serem vórtices brilhantes, rodopiantes, os chakras se diriam obstruídos por uma substância escura e inerte. Na figura 15a5 o leitor encontrará exemplos específicos de minhas observações de chakras desfigurados. A primeira, figura 15.5a, mostra a configuração de cada hérnia hiatal que observei. O chakra do plexo solar tem 8 vórtices menores. O pequeno vórtice localizado no lado esquerdo do corpo, no quadrante superior esquerdo, parece uma mola solta. Esse desfiguramento manifesta-se em todo o trajeto até a 7ª camada do campo. A figura 15.5b mostra que a ponta de um dos vórtices menores foi puxada para fora. Observei esse fenômeno em muitos chakras. Registra-se no primeiro chakra quando se causa algum dano ao cóccix. Aparece no chakra do plexo solar quando sobrevém um severo trauma psicológico. Muitas vezes se apresenta como trauma pós-cirúrgico num chakra da área em que se consumou a cirurgia. Figura 15a5.
Chakras desfigurados. A figura 15 5 graus Celsius é um chakra bloqueado. Todas as pessoas que sofrem de angina têm a energia bloqueada, escurecida, no chakra do coração. Nas 3 pessoas com AIDS, que observei, o primeiro e o segundo chakras estavam bloqueados, como estava também o campo inteiro, incluindo as 7 camadas, conforme o progresso da moléstia. Um chakra dilacerado, como o que se vê na figura 15 5D, era constante nos pacientes de câncer que vi. Mais uma vez as configurações aqui enumeradas vão até a 7ª camada. O chakra pode ser rasgado, e o câncer só aparece no corpo 2 ou mais anos depois. O escudo protetor é completamente arrancado desse chakra. Em pessoas com formas de câncer muito graves, tenho visto a 7ª camada arrancada dos pés em todo o seu percurso, através dos chakras número 1, N02 e número 3, até o chakra do coração. Uma 7ª camada dilacerada provoca a perda de grande quantidade de energia do campo. Além da perda de energia, o paciente está sujeito a todas as castas de influências externas que atuam sobre ele, não só psicológica, mas também fisicamente. O campo não repele as energias supervenientes cuja assimilação não é saudável para o sistema. A figura 15 é um exemplo de um chakra inteiro puxado para um lado. Tenho visto com frequência no primeiro chakra, em que as pessoas ligam sua energia ao solo principalmente através de uma perna, sendo a outra perna fraca. Isso também costuma associar-se a um cóccix empurrado para um lado. Estou começando a achar que cada vórtice de chakra fornece energia a um órgão específico. Notei que todas as vezes que se verifica um distúrbio no pâncreas, verifica-se também um distúrbio num certo vórtice do lado esquerdo do chakra do plexo solar, logo abaixo do vórtice associado à hérnia letal, ao passo que, se o distúrbio for no fígado, um vórtice diferente do mesmo chakra é afetado, perto do fígado. A figura 15-5F mostra uma desfiguração ocasionada por uma pesada e longa terapia. Depois de passar uma semana fazendo terapia de grupo com o filho, viciado em drogas, essa mulher voltou para casa com um vórtice do chakra do plexo solar acunhado, pálido, sem tela protetora, e sem apresentar quase nenhuma rotação. Como eu vi o problema na semana seguinte à experiência, pude reparar a hora antes que novos danos ocorressem. Se eu não o tivesse feito, a mulher acabaria tendo problemas no fígado, o órgão relacionado com o vórtice enfraquecido, ou ela mesma, de uma forma ou de outra, se teria curado. Existem inúmeras outras configurações possíveis. Muitas, como se vê, não passam de mero desalinhamentos estruturais. Tenho visto chakras realmente puxados de dentro para fora, de tamanho muito aumentado ou muito reduzido. Todos acabam redundando em doenças, e estão relacionados com uma consciência de energia ou expressão da experiência e do sistema de crenças do indivíduo, como já expusemos. Em outras palavras, em cada camada do campo, a doença se expressará nesse nível da consciência. Cada expressão é uma forma de dor, física, emocional, mental ou espiritual. A dor é um mecanismo embutido que nos adverte da necessidade de corrigir uma situação, dirigindo-nos a atenção para o fato de que algo está errado e nos cumpre fazer alguma coisa nesse sentido. Se não tivermos atentado para nós mesmos antes, se continuamos a ignorar o que sabemos desejar ou precisar fazer, a dor nos acabará ajudando a fazê-lo. A dor nos ensina a pedir ajuda, e cura é, portanto, uma chave para a educação da alma. Exercício para descobrir o significado pessoal da doença. Uma pergunta-chave no processo de educação para a cura é a seguinte: que significa essa doença para mim? Qual é a mensagem que o meu corpo me transmite? Como me esqueci de quem sou? A doença é uma resposta específica à pergunta: como essa dor pode me servir? Todos criamos doenças no nosso corpo físico. Se olharmos para trás, procurando-lhe a causa original, veremos que ela tem sempre por base o fato de esquecermos quem somos. Enquanto acreditarmos que precisamos separar-nos para nos individualizar, continuaremos a criar doenças. Mais uma vez, estamos de volta ao ponto de onde partimos, a visão holística ou holográfica do universo. Revisão do capítulo 15. 1. Qual a relação entre a doença psicossomática e a aura? 2. Qual a causa básica de todas as doenças do ponto de vista do campo de energia humana? 3.
Descreva o modo com que a doença se forma através do campo da energia humana. Alimento para reflexão. 4. Medite por alguns minutos no modo com que o processo da doença pode estar ocorrendo no seu corpo. Descreva-o. 5. Como foi que nossas crenças modelaram nossas experiências e qual é o papel que o ser desempenha na sua criação? Capítulo 16. Exame geral do processo de cura. O terapeuta tem 3 coisas distintas para oferecer ao paciente: a profissão médica, uma visão distinta e ampliada das causas e tratamentos da doença, o acesso à informação acerca de qualquer situação vital ou médica que talvez não seja possível obter por outros meios, e o trabalho direto com o paciente no intuito de realçar-lhe as capacidades curativas. Por mais milagroso que seja o resultado, o curador, na realidade, induz o paciente a curar-se por intermédio de processos naturais, mesmo que se situem além do que os que não estão familiarizados com a cura consideram natural. O corpo e o sistema de energia movem-se naturalmente na direção da saúde. O curador tem modos e meios de evocá-la. Está visto que o médico também trabalha com os mesmos princípios, mas, carregando o fardo de tantos casos impessoais, e defrontando-se constantemente com a doença, muitos médicos se orientam para a cura de determinado conjunto de sintomas, o que nem sempre coincide com a orientação para a saúde. Entende o curador que a saúde não significa apenas saúde no corpo físico, mas também equilíbrio e harmonia em todas as partes da vida. O processo da cura, na realidade, é um processo de lembrança de quem você é. Dentro da aura, o processo da cura reequilibra as energias de cada corpo. Quando todas as energias de cada corpo estão equilibradas, acontece a saúde. A alma aprendeu a sua lição particular e, por conseguinte, tem mais verdade cósmica. Existem hoje 2 abordagens principais da cura. Uma delas, a cura interior, estabelece o equilíbrio e a saúde em todos os níveis da pessoa pela focalização e manipulação diretas dos aspectos físico, emocional, mental e espiritual do ser humano, do modo com que ele cria seus sistemas de crenças e da realidade. A outra, a cura exterior, ajuda a restabelecer o equilíbrio das diferentes camadas da aura, incluindo os sistemas do corpo físico, pela aplicação da energia destilada do campo da energia universal. Tenho para mim que a cura interior é a mais importante, mas os métodos de cura exterior são necessários à suplementação do processo. O processo da cura interior. O processo da cura interior reequilibra as energias de cada corpo focalizando a expressão desse equilíbrio, corrigindo e reparando a camada apropriada da aura por meio da imposição das mãos. Veja a figura 16:1. Esse realinhamento de cada corpo ajuda a restabelecer o equilíbrio dos outros. O processo da cura interior, chamado cura de espectro pleno, é exposto pormenorizadamente no capítulo 22. Aqui o descreveremos em poucas palavras. Na cura do nível quetérico padrão, o sistema falho de crenças é trazido à consciência e desafiado. A cura se faz na 7ª camada do campo e consiste principalmente em reparar e reestruturar esse corpo onde quer que seja necessário. O reparo da 7ª camada abre automaticamente a 6ª camada para mais amor celestial. No nível celestial, o curador participa do amor celestial ou universal e canaliza-o para o paciente. No nível etérico padrão, realinha-se o corpo áurico através da cirurgia espiritual, que faz coincidir a vontade com a vontade divina. No nível astral, a cura se verifica através da quelação e do amor. O curador participa da realidade do amor à humanidade e canaliza energia para o paciente, permitindo ao nível mental começar a relaxar e a soltar algumas defesas. Na camada mental, o curador desafia os processos defeituosos de pensamento, que criam o desequilíbrio nesse nível, fundados na lógica da criança que experimentou o trauma. Quando se dá conta deles, o adulto os avalia facilmente pelo seu justo valor e pode substituí-los por processos de pensamento mais amadurecidos. O curador trabalha para reestruturar a camada do campo áurico ajudando o cliente a imaginar soluções novas para velhos problemas. Na camada emocional, utilizando a técnica da quelação, o curador ajuda o cliente a clarear sentimentos bloqueados. Algumas vezes, o paciente revive velhos traumas e experimenta todos os sentimentos bloqueados durante a cura. Outras, os traumas são removidos sem que o paciente dê tempo deles.
Na camada etérica, é preciso fazer um endireitamento e um reparo para reestruturar a camada, a fim de restabelecer um sentido de bem-estar e de força. No trabalho direto com o corpo físico, empregam-se exercícios, posições do corpo e voz para liberar bloqueios físicos como, por exemplo, tensão